Nós vamos celebrar a ceia hoje, mas é uma ceia um pouquinho diferente. Antes da gente ler, eu quero contar uma historinha. Não, a gente vai ler e eu conto a historinha melhor. Fica mais fácil de entender. Vou ler um pedacinho e depois a gente continua. João capítulo 14, versículo 1, diz assim. Agora eu estou com Équio. Não se deixem perturbar. Confiem em Deus e confiem em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes teria dito, porque eu vou até lá para lhes preparar um lugar. Pelo fato de eu ir e lhes preparar um lugar, voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso, vocês sabem para onde vou e também conhecem o caminho para lá. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde você vai. Então, como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai. De agora em diante vocês o conhecem, de fato vocês o viram. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso será o suficiente para nós. Jesus replicou, tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam. Filipe, quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não acredita que estou unido ao Pai e que Ele está unido a mim? Como vocês podem dizer, mostra-nos o Pai? Você não acredita que estou unido ao Pai e que Ele está unido a mim? O que lhes digo, não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza suas obras. Confiem que estou unido ao Pai e que o Pai está unido a mim. Mas se não puderem, ao menos confiem por causa das obras. Sim, digo-lhes, quem crê em mim fará também as obras que faço. Na verdade, fará coisas ainda maiores, porque vou para o Pai. De fato, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem algo em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque está com vocês e ficará unido a vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mais um pouco de tempo, e o mundo não me verá mais. Mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Quando o dia chegar, compreenderão que estou unido a meu Pai, vocês a mim e eu a vocês. Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Judá lhe disse, mas por que, Senhor, você se revelará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos dele nossa casa. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Eu lhes digo todas essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo. Isto é, lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. O que lhes deixo é Shalom, a minha paz. Dou-lhes a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se deixem perturbar, nem fiquem com medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, também antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito mais, porque o governante deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Isto acontece para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou.
levantem-se, vamos embora. Foram uma das últimas palavras, né? Antes de Jesus ser levado, ser preso, machucado e ir para a morte. Mas no começo desse capítulo ele fala algo muito interessante. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou indo para lá e eu estou indo preparar lugar para vocês. Amém? Ele está indo preparar lugar para nós. A gente comemora o Natal em dezembro, não é isso? Mas os teólogos, os judeus, eles acreditam que Jesus nasceu por volta de outubro, nessa época que nós estamos vivendo agora. Mais ou menos no mês de outubro, que é a época da festa de tabernáculos. Por isso que a igreja está com esses véus, né? A gente está representando a festa de tabernáculos. O que era a festa de tabernáculos? A festa de tabernáculos era comemorada como o início das grandes colheitas. Plantaram, e agora eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. São as colheitas, são as primícias. É a festa de tudo aquilo que o solo tinha produzido. E os teólogos, os judeus antigos, eles acreditam, judeus messiânicos, né? E os judeus também que não são messiânicos, acreditam até hoje que Jesus virá na época de festa de tabernáculos. Mais ou menos em outubro, cai. Sempre, né? Esse ano, o calendário deles é lunar, então não é um calendário fixo igual o nosso, né? Shhh, pessoal da recepção, da cozinha, por favor. E esse ano, a festa de tabernáculos começou na segunda-feira e termina hoje. Amém? Hoje é o último dia de festa de tabernáculos. E nessa festa, eles comemoram as primeiras colheitas e eles profetizam todos os anos que venha o Messias. Ele já veio. E a gente profetiza todos os anos o quê? Que volte o Messias. Amém? A nossa profecia para o dia de tabernáculos, para a semana de tabernáculos é: Jesus já veio. E ele falou que estava indo preparar lugar para nós. Então nós profetizamos nesses dias: Senhor Jesus, volta logo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa é a oração, essa é a profecia desses dias. Nós acreditamos que Jesus veio, viveu, foi uma criança maravilhosa, um adolescente espetacular, nunca pecou, nunca errou, não merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus não pecou. Ele foi santo em todos os dias dele, mas ele morreu. Mas a morte não pôde segurá-lo na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele vive. Ele ainda apareceu 40 dias para os discípulos. Apareceu primeiro para uma mulher, lógico. Nós somos especiais, amém? Apareceu para a gente primeiro, né? Eu tenho que puxar a sardinha, tá, Lucélia? Para a gente, né? E apareceu por 40 dias para aqueles outros discípulos também, depois de aparecer para a mulher, né? Para Maria, Madalena. Aí depois apareceu para os discípulos durante 40 dias. E aí, todos viram ele ascendendo aos céus. E o anjo falou para aqueles discípulos: não chorem, porque aquele que vocês estão vindo ir para os céus, da mesma maneira, ele vai voltar para vocês. Amém? E ele está voltando. Os nossos dias são maus, não são? A gente olha e fala: meu Deus, eu acho que o fim do mundo está bem pertinho. E a coisa está preta mesmo. E cremos que cada vez a gente se aproxima mais, né? Está chegando o grande dia da volta do Senhor. E quando Jesus voltar, não sei se ele volta num dia de festa de tabernáculos. Quem sabe, né? Pode ser. Se ele voltar, ele vai voltar. E se ele voltar enquanto nós estivermos vivos, eu não queria morrer, eu queria ser arrebatada em nome de Jesus. Mas se ele voltar ainda enquanto nós estivermos vivos, ele vai nos levar com ele para os céus. Amém? Ele foi para lá preparar um lugar. E isso não é história de conto de fadas. Nós que somos cristãos, nós acreditamos nisso de verdade. Ah, o céu é aqui, são os seus dias bons, o inferno você já está vivendo. Não. O céu existe, ele é de verdade. Tem até aquele filme, né? Que o menininho foi, viu Jesus e tal, e a outra menina tinha pintado Jesus igualzinho. Quem assistiu esse filme? Chama O Céu é de Verdade, acho, né?
O Céu é de Verdade. Quem não assistiu, assista. É um filme muito bom, uma história verídica, né? E nós cremos que esse lugar existe de verdade. E Jesus está lá, mas Ele está aqui. E Ele falou uma coisa muito bonita ali, que Ele ia, mas ia enviar o Conselheiro Consolador que viria e habitaria dentro de nós, né? Sabe o que é o verbo habitar no grego? É o verbo tabernacular. Quando a gente vê também em João 1, João fala que Jesus veio e habitou entre nós, veio em carne, né? Ali está escrito, no literal, a tradução, Jesus veio e tabernaculou entre nós. Ele fez morada dentro de nós, como se a gente fosse um templo. E Jesus fala isso do Espírito Santo. E depois a gente vê Paulo dizendo, não sou eu mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então hoje nós temos o próprio Espírito Santo habitando em nosso coração, nós somos um tabernáculo, nós somos um templo. E nós vemos o próprio Senhor Jesus habitando dentro de nós, mas um dia Ele voltará fisicamente e vai nos levar com Ele. E aí a palavra diz que vai ter as bodas do Cordeiro, né? A festa de tabernáculos, ela tem muito a ver com as bodas do Cordeiro. Não é tempo de jejum, na Páscoa a gente jejua, né? Jejua, confessa os pecados, passa por uma limpeza, a saída do Egito, a entrada na Terra Prometida. É um tempo de reflexão, de ver como está a nossa vida, de avaliar nossas intenções, nossas emoções, avaliar o que a gente passou no ano anterior. Tabernáculos, não. Tabernáculos é tempo de festa. Tabernáculos é tempo de alegria. Tabernáculos é tempo de dizer, Jesus voltou. Ele não voltou ainda, mas nós profetizamos, Jesus voltará. E Ele vem para levar a sua noiva. Aí, estudando um pouquinho sobre a história do casamento em Israel, eu aprendi uma coisa, Jéssica estava comigo quando a gente aprendeu sobre isso, seu Ari também, né, no congresso lá. Eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi aquilo. Oi? Vocês param de bagunça, vocês quatro. Ó, vou pôr de tapetinho vocês. Ó o tapetinho. Ó o tapetinho vocês, bagunceiros. Mas uma coisa muito bonita a respeito do casamento judeu é que o noivo pedia a moça em casamento, né, para o pai. E aí não tinha data de casamento. Não era marcado, ó, daqui um ano, tal dia, tal hora a gente vai casar. Não existia isso antigamente. Hoje em dia eles estão mais ocidentalizados, eles marcam a data direitinho. Antes não. O noivo saía de lá com o compromisso, vou preparar lugar para vocês e volto para levá-la para o nosso lugar. O noivo saía com essa promessa. Imagina você casar assim, meninas? Ah, o noivo foi e falou que vai preparar a casa. Esse noivo ia demorar 10 anos para preparar a casa. Naquele tempo, não. Eles preparavam rápido. Porque o coração dele batia forte por aquela noiva. E o desejo dele era de se casar rápido. Só que ele ia preparando o quarto de núpcias, a casa inteira, ia preparando aquela casa, ia preparando. Sabe quem falava que estava pronto? Não era o noivo que falava, está pronta a casa, o quarto de núpcias. Não era o noivo, era o pai. O pai do noivo falava, está pronto. O que Jesus falou? Nem eu sei a data de quando eu vou voltar, não é? Quem sabe os tempos, as datas, as estações é o pai. Está vendo a relação entre o casamento de Jesus e a igreja e o casamento do noivo e da noiva judia, né? Só quem sabe é o pai. E aí o pai ia lá e avaliava, não está bom ainda não. Aí o filho ficava lá, ai meu Deus, né? O que mais que eu faço nessa casa, nesse quarto, né? E aí ele mandando ver ali, arrumando. Até que chegava o dia, né? Toda semana ele chamava lá o pai, está pronto o quarto, está pronta a casa, está boa o suficiente para minha noiva? Agora tá, filho. Aí ele tinha que correr, fazer uma mesa extraordinária dentro do quarto de núpcias, igual a gente fez ali, né? Não está tão extraordinário assim, mas representa, né? Então tinha que ter uma mesa
com muita comida, muitas frutas secas, porque ali, né, temperatura de deserto, que ia durar quantos dias, quem sabe? 7 dias. Eles tinham que ter comida para 7 dias, porque eles não saíam de dentro do quarto até darem os 7 dias. Era o tempo de núpcias, né? Pensou ficar enfiada, Tiago, 7 dias no quarto, né? Ai, Daiana do céu. Acabou de casar. E ficava 7 dias dentro do quarto. Era o tempo das núpcias do casal. Gente, qual é o tempo das núpcias, das bodas do Cordeiro de Jesus com a igreja? Quem sabe? O que a Bíblia fala? Em Apocalipse, quanto tempo é as bodas do Cordeiro? O casamento de Jesus com a igreja, a festa. Quanto tempo? 7 o quê? 7 anos. O Marcelo está precisando de um bombom, ele está acertando todas ali. 7 anos. O tempo de tribulação, o tempo das bodas do Cordeiro, provavelmente 7 anos. Olha a comparação, né? O noivo e a noiva judia, 7 dias. Jesus e a igreja, 7 anos. Para Jesus, para Deus, 1 ano é como 1000 dias, 1000 dias é como 1000 anos. Aí não vamos especular, né? Só Deus que sabe se é 7 anos dos nossos anos, se é 7.000 anos, né? Não sei. Se é 7 dias, se é 7 minutos, que parecem a eternidade. Amém. Mas você quer participar das bodas do Cordeiro? Eu quero. Amém? Eu estarei lá em nome de Jesus. A minha luta é para que eu alcance o meu objetivo, que é estar com o meu noivo, com o meu amado, por toda a eternidade. Amém? Que a sua luta seja isso. E os meninos também são noiva, né? Eles não gostam que a gente fala, eu sou noiva, né? Mas vocês são noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, amém? Nós somos a esposa de Cristo, de Jesus Cristo. Ele se entregou pela noiva. Aí a gente vê Paulo falando, né? Assim como Cristo se entregou pela igreja, que o marido se entregue por sua esposa, né? É pesado isso. As pessoas acham que o casamento é algo simples, mas o marido está disposto a morrer no lugar da esposa, se necessário for. Isso é casamento. Casamento não é na primeira briguinha, dá tchau e vai embora. Não é isso. Casamento está disposto a morrer. Isso é o verdadeiro significado do casamento, amém? E o significado da nossa festa de tabernáculos. Um dia Jesus vai voltar. E nós vamos participar da festa, das bodas do Cordeiro com Ele, amém? Ele está indo preparar lugar para nós. Deu para entender a comparação do casamento judeu com as bodas do Cordeiro e tabernáculos? Alguém tem dúvida? Levanta a mão que eu respondo. Pode perguntar. Não? Todo mundo entendeu mesmo? Simples, é? Mas é lindo, não é? Igual o noivo falava para a noiva, eu estou indo preparar lugar. Jesus falou para nós em João 14, né? Eu estou indo preparar lugar, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, né? E o noivo falava o mesmo para a noiva, eu estou indo preparar lugar, porque na casa do meu pai lá tem um monte de terreno, tem hectares, tem isso, tem aquilo, eu vou usar um pedaço lá e eu vou construir a nossa casa. Eu quero chamar o seu Ari aqui, a Dona Maria, aqui na frente. Disfarce é só para festa no final do ano no sítio, hein? Baile dos mascarados à noite, no sábado. Tu és digno de receber o rolo e quebrar seus selos, pois foste morto e com o preço do teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste deles um reino para ser governado por Deus, sacerdotes para lhe servirem, e eles reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Esse é o nosso noivo lindão, bonitão. Eu quero pedir que você ore agora e pergunte para Deus, se Jesus voltasse agora, o teu coração está limpo para ir encontrar com o seu noivo? Se não está, peça perdão ao Senhor agora.
E se você está aqui, mas ainda não orou, entregando a sua vida para Jesus e declarando que Ele é o seu Senhor, eu vou fazer uma oração. E você que nunca fez isso, repita essa oração. Você que tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus, não é para uma igreja, não é para uma religião, mas é para Jesus. Se você acredita que Jesus morreu, foi crucificado pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou e vive para sempre, e Ele foi preparar uma casa, e Ele está voltando para nos buscar, para nos levar com Ele, para estar conosco por toda a eternidade. Se você acredita nisso, repita essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, e eu declaro que eu acredito que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para perdão dos meus pecados. E eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, as coisas erradas, o que eu fiz e não te agradou, em pensamentos, em palavras, em ações. Me perdoa em nome de Jesus. E escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para quando o Senhor voltar, ou eu morrer, eu esteja para sempre, por toda a eternidade, com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode participar da ceia. Nós consagramos esses elementos a Ti, Senhor, e declaramos, ó Pai, que representam o Teu corpo, o Teu sangue, mas também representam, ó Pai, o sangue da nova aliança, que nós vamos tomar o vinho novo nas bodas do Cordeiro, na Tua presença, celebrando em festa com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um dos outros significados da festa de tabernáculos, ele simboliza que quando o povo estava andando no deserto, tinha saído da escravidão no Egito, eles viveram em cabanas, né? Vocês lembram disso? Por 40 anos no deserto, eles moravam em cabanas, feitas de tecidos, de couro, né? E durante esses anos que eles moravam em cabanas no deserto, faltou água, gente? Não. Faltou comida, gente? Não. Faltou a sandália dos pés? Ela não se gastava. Imagina você ter um sapato que dura 40 anos. Alguém já teve? Não. E interessante que os sapatos não se gastavam, que as roupas não se gastavam, não faltou comida, vinha o maná do céu, que era derramado todos os dias no mesmo horário, a porção que eles precisavam para comer. Dizem que tinha gosto de pão de mel. A Nicole ia gostar porque ela gosta de pão de mel, né, Ni? E também, quando eles reclamaram que só tinha pão de mel, que eles queriam comer carne, eu nunca comi, mas dizem que é bom. Deus mandou codornizes, codornas. Quem já comeu codorna? É bom? Bom? Aí, dizem que é bom, tá vendo? Eu tenho dó do bichinho, né? Não sei se eu comeria hoje em dia, né? Mas eles comeram carne também. Amém? Deus proveu todas as coisas. Um outro significado de tabernáculos para as nossas vidas, para a vida dos judeus naquela época e para as nossas vidas nos dias de hoje, é que Deus provê. Deus é o nosso provedor. Ele tem provido alguma coisa na sua vida? Levanta a mão. Deus já proveu algo para você? Deus já proveu para mim até aquilo que era supérfluo muitas vezes. Desejos lá do meu coração que eu não necessitava, mas que eu desejei, Deus já proveu algumas vezes. Deus provê. Deus provê o nosso alimento diário. Deus provê a nossa saúde para trabalhar. Deus provê o pagamento das nossas contas. Deus provê o nosso trabalho. Deus provê o seu emprego. Deus provê a casa
que você mora. Deus provê as suas roupas. Não interessa se as suas roupas são caras, são baratas, são médias. Tudo que nós temos é provisão do Senhor. E nós devemos ser gratos, amém? Vamos ofertar nessa manhã, pensando na provisão do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pensando em quanto Deus tem sido bom para nós. Abra sua mão.